Audiobook do livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, escrito por Eric Leslie Lute. Capítulo 6. Um amor que é para sempre. O romance que vai além de um simples sentimento. Escrito por Leslie. Alguma vez o leitor já se sentiu tão apaixonado por alguém que acabou ficando um pouco desequilibrado? Quando estávamos noivos, Eric e eu parecíamos dois idiotas apaixonados. Durante a maior parte dos 6 meses de noivado, ficamos separados um do outro por uma distância de 1.600 quilômetros. Mas graças a Deus ninguém gravou nossas conversas telefônicas naquela época. Tínhamos uma maneira ridícula de falar um com o outro, um jeito bobo e meloso, que mais parecia o linguajar que os adultos usam para se comunicarem com bebês. Nossas lembranças daqueles períodos não são nada menos que constrangedoras. Certa vez, Eric viajou e ficou hospedado na casa de um amigo chamado Rian. Certa noite, quando já era bem tarde, Eric achou que a barra estava limpa e correu sorrateiramente até o telefone para me ligar. Porém, enquanto ele se derretia todo para mim, com sua típica voz melosa, Rian achava-se atrás da parede, escutando toda a nossa conversa e morrendo de rir. Ele teria pago uma fortuna para ter um gravador naquela noite. Quando nos imaginamos apaixonados por alguém, normalmente o que nos vem à mente é a ideia da paixão, isto é, aqueles sentimentos arrebatadores de veneração pela pessoa amada, sem falar da intensa atração física. Em geral, nossos sentimentos pelo outro se baseiam no que os nossos hormônios nos dizem. Quando uma pessoa nos atrai fisicamente, sempre que ela dentro do recinto em que estamos, sentimos um fogo se acender dentro de nós e começamos a raciocinar em função do desejo sexual que sentimos e não do bom senso. Sejamos sinceros, a atração é prazerosa. Aliás, o que seria dos relacionamentos caso não tivessem um pouco dessa paixão que derrete o nosso cérebro? Contudo, a questão fundamental é esta: será que a paixão é forte o suficiente para sustentar um amor duradouro? Felizes para sempre? Caso o leitor ainda não tenha percebido, um relacionamento que se baseia em sentimentos tende a ser bastante instável. Em certos instantes, podemos nos sentir totalmente apaixonados por alguém a ponto de não conseguirmos imaginar a vida sem ele. Porém, um dia depois, podemos vir a nos perguntar o que foi que vimos em tal pessoa. A maioria dos meus namoros não passou de um sobe e desce de emoções. Quando a paixão estava no seu ápice, era como se estivesse no topo de uma montanha russa. Quando esses sentimentos começavam a se dissipar, era como se tivesse descido. Outro elemento de grande instabilidade é a beleza física. A beleza inevitavelmente passará com o tempo. Quando foi a última vez que você viu uma turma de garotos, em plena sexta-feira à noite, olhar para uma senhora de 97 anos ao verem-na passar por eles com o seu andador? É pouco provável que uma senhora dessa idade arranque assovios e cantadas do tipo "E aí, gatinha?" desses jovens machos. Ou seja, a beleza não dura para sempre. Isso era algo que me preocupava quando eu pensava no casamento. Se a paixão chega e se vai, e a beleza física se desvanece com o tempo, como saber se o nosso amor durará para sempre? E, na verdade, esse tipo de preocupação é bastante válido em nossos dias. Afinal, quem é que sonha em se apaixonar perdidamente, caminhar de mãos dadas rumo ao sonhado, felizes para sempre, para depois se divorciar? No entanto, para muitos casais, viver esse conto de fadas que se transforma em pesadelo tem sido algo bastante real. O divórcio está assolando nossa sociedade em proporções epidêmicas. Aliás, as pesquisas mostram que a taxa de divórcio entre cristãos já ultrapassou aquela verificada entre não crentes. Recentemente, o pesquisador George Barna divulgou um estudo mostrando que, entre indivíduos que se declaravam cristãos nascidos de novo, os índices de divórcio eram mais elevados do que entre aqueles que afirmavam não crer em Jesus. Ao contemplar um possível casamento no futuro, como você acha que pode evitar se tornar mais uma nessa estatística? Como pode ter a certeza de que sua história de amor durará a vida toda? A resposta a essas perguntas está no tipo de amor que escolhemos para ser o alicerce do nosso relacionamento. Se edificarmos uma relação unicamente sobre sentimentos ou sobre o desejo sexual, muito provavelmente ela acabará em divórcio. É que um dia acordaremos e descobriremos que esses sentimentos se foram.
Uma vez alguém me disse: tem muitos namorados é uma ótima forma de se preparar para o casamento. É que namorando um e outro, a gente vai descobrindo o que quer em um parceiro. Por mais que eu tenha gostado dessa declaração naquela época, logo descobri que namorar muito não estava me proporcionando uma boa preparação para o casamento. Para ser sincera, estava me preparando melhor para o divórcio. Tão logo me dava na telha, eu mergulhava fundo numa relação, permitindo que o envolvimento tanto físico quanto emocional logo se intensificasse. Depois, quando esses sentimentos desapareciam, eu partia em busca de outra pessoa, num ciclo permanente de relacionamentos temporários. No entanto, o casamento não foi planejado por Deus com a intenção de ser algo transitório, e viver daquela maneira eu não estava me preparando para amar um homem por toda a minha vida. Estava aprendendo a viver muitas aventuras românticas, breves, baseadas na emoção. Aventuras temporárias igual danos permanentes. Eu logo percebi que a minha vida amorosa não seria aquela experiência linda e feliz que eu havia imaginado. Ninguém havia me preparado para a dor emocional que esse estilo de vida acarreta. Sempre que um relacionamento terminava, era como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito, arrancado meu coração e lançado ao chão, fazendo-o quebrar em milhões de pedacinhos. Eu nunca tinha uma dor semelhante. E assim teve início o ciclo vicioso. Toda vez que um relacionamento chegava ao fim, fosse ele sério ou não, longo ou de apenas 2 semanas, eu me sentia emocionalmente arrasada e desesperada. Partia em busca de um outro namorado. Namorar tornou-se uma droga viciante para mim. Eu usava os relacionamentos como um recurso para me sentir mais confiante e segura. Sempre que passava por algum tempo sem namorado, ficava agitada, inquieta e insegura. Sendo assim, eu fazia de tudo para que esses períodos fossem raros na minha vida. Quanto mais longo fosse o relacionamento, mais de mim, isto é, da minha energia, do meu tempo, do meu afeto e das minhas emoções, eu dedicava ao rapaz que estivesse namorando. Passávamos horas ao telefone todas as noites, falando dos nossos sonhos, temores e desejos, e declarando nosso amor e paixão um ao outro. Ficávamos juntos cada minuto do nosso tempo livre. Nos intervalos das aulas, íamos para os corredores da escola e ficávamos ali, abraçadinhos. Muitas vezes tinha a sensação de estar praticamente casada com o rapaz que estava namorando. Eu contava tudo para ele e lhe dava quase tudo. Eu construía minha vida em torno dele e todas as formas possíveis. Nosso tesouro interior. Para a mulher, é bastante natural encontrar, contudo, num relacionamento, envolver-se emocionalmente com o rapaz de quem ela gosta e fazer que o seu mundo gire em torno dele. Mas isso nem sempre acontece com os rapazes. O homem não se sente a mesma tentação de abrir o coração para alguém como a mulher. Na verdade, ele nem sabe direito como fazê-lo. Em geral, ele não ergue o seu mundo em torno da garota que está namorando. Aliás, é muito comum um rapaz se envolver fisicamente com uma moça sem que tenha qualquer envolvimento emocional com ela. Uma cena muito comum na escola era alguma colega vir conversar comigo, aos prantos, sentindo-se arrasada porque havia se entregado emocionalmente e fisicamente a um rapaz e descoberto depois que ele estava simplesmente usando-a para fazer sexo. Ela havia pensado que ele a amasse. Ele vira nela uma presa fácil. Conforme fui crescendo, o cenário mudou. Tornando-se um pouco mais surpreendente, em vez de se deixarem usar como objetos sexuais, as meninas passaram a agir como conquistadoras. Ele é gato demais. Acho que vou para a cama com ele neste fim de semana. Era um comentário corriqueiro normalmente feito com termos um pouco mais explícitos. O que aconteceu foi que as mulheres desligaram suas emoções inconscientemente. Disseram a si mesmas que a única maneira de se protegerem e de não serem magoadas era negar que tinham um coração e imitar a atitude animalesca e descompromissada que viam nos garotos em relação ao sexo. Essa mentalidade que aborta o elemento emotivo do ato sexual causou uma desordem enorme nos relacionamentos modernos. Em vez de namorarem, as pessoas estavam apenas marcando encontros sexuais com estranhos, que duram cerca de 1 hora e são completamente desprovidos de propósito. Aquelas meninas que misturam sexo e sentimento
são ridicularizadas e taxadas de frágeis e imaturas. Um grande número de moças está adotando a postura de ignorar o coração e os desejos femininos e se tornarem semelhantes ao homem no que diz respeito à sexualidade. Acham que assim terão mais controle da situação e estarão menos vulneráveis ao sofrimento. Porém, qualquer garota que já tenha experimentado agir assim irá admitir, se for sincera, que a tática simplesmente não funcionou. Na verdade, desligar nossas emoções femininas traz apenas mais dor e confusão. Deus projetou a mulher para que ela entregasse completamente a um só homem. E nós, mulheres, temos uma necessidade profunda em nos sentirmos amadas e valorizadas durante toda a nossa vida pelo homem a quem demos esse presente. Não há como separar a pureza física dos sentimentos. É um pacote. Quando nos entregamos emocionalmente a alguém, isso nos leva direto ao próximo passo, a entrega do nosso corpo a essa pessoa. Jamais vou me esquecer do que ouvi de uma amiga minha solteira ao explicar por que havia perdido a virgindade com um rapaz, por quem fora apaixonada durante anos. Eu dei meu coração ao Matt. Disse-me. Dediquei a ele toda a minha vida, não conseguia me imaginar perdendo a virgindade com nenhum outro homem, e como eu já havia lhe dado todo o resto, resolvi dar logo o pacote completo. Mesmo que tentemos colocar nossas emoções de lado e simplesmente partir para uma conquista física, nossas emoções se envolverem, sim, quer gostem ou não. Tentar ignorar esse aspecto delicado, vulnerável e emotivo da personalidade feminina é como negar a própria matéria da qual somos feitas. Talvez você já tenha aprendido a dura lição de que entregar o seu corpo a qualquer um causa uma dor terrível. Mais tarde, a mulher se sente culpada, suja e usada. Todavia você já parou para pensar que seu coração é um tesouro tão valioso quanto a sua pureza física? Uma pérola de valor inestimável. Nós mulheres recebemos um presente maravilhoso, a nossa pureza. Ela é como uma pérola de valor incalculável, que se acha bem guardada sobre uma concha protetora e vai crescendo e se tornando mais bela com o tempo. Ela vai muito além da virgindade física. Na verdade, começa em quem nós somos por dentro. Tudo que constitui a nossa estrutura emocional é parte desse presente. Você já sentiu a dor que advém de entregarmos o nosso coração impensadamente? De investir tudo o que somos em alguém e depois ver esse precioso tesouro ser lançado ao chão e pisoteado? Em meus namoros, eu danifiquei minha preciosa pérola de pureza. Todavia, o dano não se deu apenas quando eu entreguei mais do que o meu corpo do que devia. A entrega desse tesouro começou no momento em que dei meu coração e minhas emoções a homens que nunca deveriam ter recebido esses presentes. Eu não cuidei direito do meu tesouro. Permiti que meu coração fosse maltratado e partido. Eu pensava que o insuportável sofrimento causado pelo término de um namoro fosse apenas uma parte natural do processo de namorar. Mas não há nada de natural nisso. Era uma dor pela qual Deus nunca quis que eu passasse. Minha valiosa e delicada pérola de pureza foi arrancada muito cedo de sua concha protetora, sendo depois jogada de lado, danificada e machucada. Tal como descreveu Carrie, uma universitária que se sentia desconsolada. Passei por tantos relacionamentos e fui ferida tantas vezes que meu coração agora não passa de carne moída. Posso me identificar com essa declaração. Na verdade, não conheço muitas garotas que não tenham passado pela experiência do coração moído. Todos os dias da minha vida. Não muito tempo após ter decidido entregar a caneta a Deus para que ele escrevesse minha história de amor, aprendi uma verdade acerca do amor que devo ter por meu futuro marido, que mudou drasticamente a maneira que eu levava minha vida de solteira. Eu estava inocentemente lendo o provérbio do dia, que naquele dia era justamente Provérbios 31, o famoso capítulo da Bíblia que descreve a mulher virtuosa. Tenho que admitir que não estava prestando muita atenção nem levando aqueles versículos muito a sério. Afinal, eu havia concluído que a maioria deles só se aplicaria a mim depois que eu me casasse, e até onde eu sabia, aquilo ainda iria demorar um pouco. De repente, no entanto, as palavras abaixo saltaram aos meus olhos. Ela, a mulher virtuosa, lhe faz, ao marido, bem e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12. Espera aí, pensei. Todos os dias da sua vida? O que será que isso quer dizer?
Eu nunca havia conhecido nenhuma mulher que tivesse sido casada todos os dias da sua vida. Será que esse verso estava dizendo que a mulher virtuosa procurava fazer o bem a seu marido mesmo antes de conhecê-lo? Naquele momento, senti o leve toque do Espírito Santo em meu coração. De algum modo, tive a certeza de que era isto que Deus queria que eu fizesse: buscar bem o meu futuro marido, começando naquele mesmo instante. Mas como posso amar alguém que ainda nem conheci? Argumentei em meu coração. Estou guardando minha virgindade para o meu futuro marido, mas ainda nem conheço o cara. O que mais poderia fazer por ele? Continuei sentindo o toque suave do Senhor em meu coração, até que acabei sendo forçada a examinar a maneira como eu vinha vivendo. Qual estava sendo a minha atitude no tocante aos relacionamentos? Sempre que eu me via envolvida com alguém, derramava o meu coração e minhas emoções, o meu afeto, o meu tempo e toda a minha atenção naquela pessoa. Isso sem falar que, embora eu ainda continuasse tecnicamente virgem, eu não estava realmente levando uma vida de pureza física. Estava sempre abaixando os meus padrões. Fiquei me perguntando como é que meu futuro marido se sentiria se pudesse me ver derramando tanto de mim nesses relacionamentos. O que sentiria caso pudesse me ver entregar livremente o meu coração, as minhas emoções e até a maior parte da minha pureza física a um monte de rapazes, um após o outro? Foi então que tive de encarar uma descoberta surpreendente. Eu realmente não estava me mantendo pura, absolutamente. Eu estava pegando o tesouro que era o meu coração e as minhas emoções e gastando negligentemente em relacionamentos temporários. Enquanto refletia a respeito, meu coração doeu. Percebi claramente que eu não estava amando o meu futuro marido com as minhas maneiras de viver. Não estava sequer levando em consideração. Pelo contrário, eu estava obcecada por satisfazer os desejos imediatos. Fui tomada de uma tristeza enorme ao perceber que, de pedaço em pedaço, eu estava dando o tesouro que pertencia a ele a cada rapaz que eu namorava. Senti um sussurro suave em meu coração. Se você continuar entregando um pedaço de seu tesouro a cada rapaz com quem se relaciona, quanto dele irá sobrar? Eu sabia que um dia viria a conhecer o meu futuro marido e que desejaria amá-lo com todo o meu ser. Porém, como é que eu poderia dar a ele todo o meu coração se já não passava de um presente quebrado, gasto e todo atrapalhado? Senhor, quero muito amar o meu futuro marido através do meu modo de viver. Orei decidida. Assumo agora o compromisso de amá-lo e buscá-lo, o seu bem maior a partir de hoje. Vou passar a viver como se ele pudesse enxergar cada um dos meus sentimentos e atos, e procurarei honrá-lo de todas as maneiras possíveis. O amor verdadeiro. Depois que me comprometi a não mais correr atrás da paixão física baseada em emoções, meus olhos se abriram para um outro tipo de amor, um amor superior, que é, sim, forte o bastante para alicerçar a construção de um relacionamento duradouro. Trata-se, na verdade, do mesmo amor que Deus demonstrou por nós ao sacrificar o seu único filho em nosso favor. Esse amor não se baseia em sentimentos nem em desejos físicos. Ele é um fruto de uma escolha, um compromisso cujo lema é: vou buscar o bem do outro acima do meu. Vou renunciar à minha vida em favor do outro. Quando Eric e eu prometemos um ao outro que passaríamos o resto da vida juntos, tínhamos a certeza de que conseguiríamos manter o nosso compromisso pelo fato de ele não se basear em sentimentos, mas em uma escolha. Não me entenda mal. A paixão, o sentimento e a atração física são aspectos gostosos e fascinantes de qualquer relacionamento saudável. Em nossa cultura, entretanto, os sentimentos de paixões e os desejos físicos têm sido a única base sobre a qual se apoia a maioria dos relacionamentos românticos. Não é de admirar, então, que os casamentos estejam se despedaçando a torto e a direito? A paixão precisa ser vista como a cobertura do bolo apenas e nada mais. Ela dá ao relacionamento uma dimensão adicional de sabor, mas não é o ingrediente que o sustenta. Se os alicerces do nosso relacionamento não forem um amor duradouro pelo nosso cônjuge e um compromisso com ele, então não temos absolutamente nada. Se alguém deveria saber como oferecer ao outro um amor duradouro, esse alguém é o cristão. Nós, crentes, temos o exemplo do próprio Jesus Cristo, no qual podemos espelhar nossa vida e amor pelos outros. Contamos ainda com a capacitação que o nosso grande amado nos dá para amarmos como Ele ama.
Por que é então que tantas vezes deixamos de regar nossa vida amorosa com esse tipo de amor? Um amor que resiste às tempestades. Logo que Eric e eu ficamos noivos, alguns amigos que tínhamos em comum nos deram um dos exemplos mais extraordinários de amor comprometido que já pudemos testemunhar. Esse casal, Karen e Scott, havia vivido um casamento feliz por cerca de 10 anos. Foi aí que o acontecimento mudou a vida deles para sempre. Scott, que era um respeitado empresário, estava dirigindo em direção ao trabalho quando bateu em um enorme caminhão que puxava uma carreta de 2 toneladas. No acidente, a carreta foi parar em cima do seu carro, esmagando, o que levou a sofrer um grave traumatismo craniano. No hospital, Karen foi informada que Scott havia sofrido uma extensa lesão cerebral. Ele não conseguiria mais pensar nem se comunicar como um adulto. A bem dizer, ele sequer conseguiu se lembrar de quem ela era num primeiro momento. Durante as semanas e os meses que seguiram, Karen precisou se adaptar à realidade de ver o marido confinado a uma cadeira de rodas, falando e agindo como uma criança. Ele dependia de alguém para alimentá-lo, dar-lhe banho e vesti-lo. Já não era mais um homem capaz com quem ela havia se casado. A maioria das pessoas não teria apontado o dedo para Karen caso ela tivesse optado por colocar o marido numa clínica e seguido com a vida. Afinal, ele já não podia satisfazer nenhuma das suas necessidades. E, além disso, cuidar dele, daquelas condições, impunha sobre ela um enorme fardo. Porém, como ela mesma colocou, eu me lembrei que no dia do nosso casamento fiz uma aliança com Scott, e uma aliança não pode ser quebrada. Portanto, durante anos, ela tem vivido fielmente ao marido, amando-o apesar dos momentos em que ele não sabe quem ela é e ajudando, apesar de ele não poder retribuir. Hoje, a condição de Scott já melhorou bastante, mas ele ainda permanece incapacitado fisicamente. Sua necessidade de amor ajuda o apoio da parte de Karen. É constante e ela fielmente lhe proporciona tudo isso. Que coisa linda! Esse é o heróico amor cristão em ação. É desse tipo de amor que os casamentos cristãos devem ser constituídos. O exemplo desse casal proporcionou uma ilustração muito poderosa e viva na manifestação do amor incondicional, lembrando-nos de qual deve sempre ser o alicerce do nosso relacionamento. Um simples copo d'água. Há também outras maneiras bem menos prodigiosas de se demonstrar o amor incondicional. Desde que nos casamos, já proporcionei a Eric uma série de oportunidades para ele testar o seu amor incondicional por mim. Ele já viu meus momentos mais egoístas, já me viu nos piores momentos e ainda continua me amando. Quando estava grávida do nosso filho Hudson, parecia que quase toda noite. Tão logo, Eric caía no sono. Eu ficava com fome ou com sede. Como eu levava uns 15 minutos para achar uma posição confortável, tinha pavor da ideia de ter que sair da cama para pegar algumas bolachas lá embaixo. Então, com a minha melhor voz de cachorrinho abandonado, eu dizia: amorzinho, preciso de um copo d'água e de alguma coisa para comer. Eric poderia simplesmente fingir que estava dormindo ou apenas resmungar. Então, por que você não vai lá embaixo e busca? Todavia, ele sempre escolhia ter uma atitude nobre, depois de responder meio grogue. Hã? Hã? Tá bom. Ele heroicamente se levantava da cama, quentinha, e ia cambaleando até a cozinha pegar um lanchinho para mim, sem fazer reclamações, sem resmungar, apenas demonstrando-me mais puro amor incondicional. Eu não lhe aconselharia colocar o amor incondicional de alguém à prova, apenas por diversão. Eu mesma tento não ficar me aproveitando da incrível disposição de servir que Eric tem. Mas como é maravilhoso saber que o nosso relacionamento é fundamentado nesse tipo de amor para a vida inteira. Muitas pessoas, até mesmo cristãs, levam seus interesses egoístas para o casamento e depois colhem consequências deprimentes. Porém, a atitude do casal, que se rende totalmente a Jesus Cristo e se empenha por amá-lo e honrá-lo com tudo que é, prepara o terreno para fazer nascer uma história de amor muito mais bela do que os nossos contos de fadas. Vale muito a pena esperar por um casamento escrito por Deus. Se você tiver como alvo honrar ao seu cônjuge com cada um dos seus pensamentos, palavras, atitudes e amizades, todos os dias da sua vida, descobrirá o segredo para viver o tipo de amor que sempre desejou. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Toda formosura é filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Salmos 45:13.
Indo mais longe, alguma vez você já analisou seriamente a maneira como se relaciona com o sexo oposto? Que tal separar um tempo hoje para pensar no que você leu neste capítulo? Por acaso você tem o hábito de entregar o seu coração, sua mente e suas emoções a uma pessoa atrás da outra? Se possui esse hábito, que mudanças precisa fazer? Está disposto a guardar toda a sua vida, seu corpo, sua mente e seu coração para a pessoa com quem você se casará um dia? Em oração, medite acerca dessa decisão e, em seguida, registre por escrito o compromisso que está fazendo para com seu futuro cônjuge. Guarde-o em um lugar especial de forma que possa se lembrar do que decidiu. Se o plano de Deus for que você se case um dia, esse registro será um valioso tesouro e será oferecido à pessoa com quem você irá passar o resto da sua vida.